variedade de línguas, e ele pergunta, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou são todos mestres, ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Claro que não, né? Entretanto, ele diz aqui, procurai com zelo os melhores dons. O melhor dos dons, então, é o tema desse programa. Olha só, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de curar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes, adivinha qual é? É o amor. E é sobre isso que nós vamos estar falando, mas eu não quero falar sobre o amor do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista dos romances que a gente lê por aí, ou das novelas, o amor do ponto de vista das novelas. Não, nós vamos estar falando do amor, a respeito do amor, tendo por base um conceito dado pelo próprio Deus, que a Bíblia diz que Deus é amor. Então ele é a fonte de todo amor. Todo amor, o amor verdadeiro, emana de Deus. Tá? Então, nada mais justo do que usar a palavra de Deus para a definição de amor, que, aliás, é a definição mais adequada, mais acertada que nós podemos ter de amor. 1 Coríntios capítulo 13. E olha só, nós falamos em programas passados a respeito de outros dons, e hoje a gente vai falar do amor. E o apóstolo Paulo, ele descreve aqui com muita propriedade algo que estava realmente no coração de Deus para mostrar o que é o verdadeiro amor. Mas antes de entrar nessa linha do apóstolo Paulo, eu quero fazer a citação de algo que eu lembrei. Perguntaram para Jesus qual é o mais importante dos mandamentos. E Jesus disse: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele conta uma parábola. Presta bem atenção. Um viajante estava passando ali, viajando, né, pela rua fora, e quando ele foi assaltado e roubaram todo o dinheiro dele e bateram bastante nele, a ponto dele ficar prostrado no chão. Horas depois passava por ali um sacerdote, sabe aqueles que vão prestar culto no templo, que vão cuidar das coisas do Senhor no templo? Pois é, passou um sacerdote ali e passou de largo, apenas deu uma olhada e seguiu o seu caminho, porque ele tinha algo importante a fazer lá no templo. Em seguida,
passou um levita, sabe aqueles que também têm os seus ofícios, as suas programações ali no templo, né? Então passou, provavelmente já estava com pressa, estava atrasado, sei lá. Ele passou e olhou então para aquele homem caído ali, quase morto, e foi-se embora. Tempo depois, passou ali um samaritano, e Jesus fez questão de falar de que povo pertencia a este homem samaritano, porque os samaritanos eram reputados pelos judeus como um povo desgraçado, desgraçado no sentido sem a graça de Deus, né? E passava por ali um samaritano. Esse samaritano, então, quando ele viu aquele homem ali prostrado, deitado, né, sentindo dores ou desmaiado, não sei. O homem estava muito ferido e ele colocou então o homem no cavalo e tal, e colocou algum medicamento ali e levou até uma hospedagem e cuidou daquele homem e disse pro dono ali da hospedaria: olha, cuida desse homem aqui, tá aqui um dinheiro aí para você cuidar, e daqui a 3 dias eu voltarei, e se tiver algum gasto a mais, eu restituirei. E aí Jesus pergunta para os fariseus: quem parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí eles disseram: foi o samaritano. Quem que prestou socorro? E Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele vai mais longe, ele diz: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus, ele estreitou mais o significado do verdadeiro amor. Então, amado, nessa parábola do bom samaritano, Jesus, ele deixou muito claro que o amor, ele não é expressado em palavras e também não é expressado em sentimentos. Porque sentimentos vão e vêm, e o nosso sentimento, ele nos trai, nosso sentimento, ele voa de acordo com as nossas conveniências. Mas o amor verdadeiro, esse amor de 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Esse sim é o amor verdadeiro, eu vou te explicar já já. Então, esse tipo de amor que se apregoa por aí, que leva inclusive as pessoas a se apaixonarem, e depois pela oscilação desse amor, pelas discussões, pelos desentendimentos, o amor acaba e aí vem o divórcio. Pois é, será que aquilo era amor ou era um sentimento de conveniência? Né? Porque, sabe, amado, aquele amor que faz com que... Vou usar aqui a minha esposa, porque aí eu não corrijo de magoar ninguém. Sabe aquele amor, por exemplo, me apaixonei pela Deia, minha esposa. E aí, olha, ela me agrada, ela faz a comida que eu gosto, ela lava minhas roupas, ela dorme comigo, e aí então nós tivemos 3 filhos. Poxa, então eu a amo, porque ela faz bem para mim. Aí eu lhe pergunto, se é assim, então eu não amo a ela, eu amo a mim mesmo e me sirvo dela. Porque no momento que ela não puder dar o que eu quero ou o que eu preciso, o amor vai embora. Isso é amor? Não é. Você entende por que há tantos divórcios hoje? Porque as pessoas têm uma compreensão errada do que seja amor. O amor, ele não está restrito ao sentimento. O sentimento faz parte, amado. Mas a essência do amor chama-se doação. Você pode ter até um outro nome também. Compromisso. Aliança, independente de qualquer coisa. Isso é o amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quer que ele teve em troca? Isso é amor. É uma doação sem esperar nada em troca. Então, amados, agora eu vou dar continuidade aqui no capítulo do amor, né? Só essa abordagem já foi suficiente para desenganar muitas abordagens a respeito do tema, né? Que tem gente que acha que amor está resumido a um sentimento. Acabou o amor. Não, olha, amado. O amor jamais acaba. Se acabou, não era amor, era uma paixão, era um amor próprio. Que amor próprio, dependendo do contexto, é sinônimo de egoísmo, né? Então o apóstolo Paulo diz assim,
antes dele iniciar a sua lista das características do amor, ele diz assim: eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Depois dele falar sobre os dons espirituais, né, de todo aquele descortinamento a respeito dos dons, o apóstolo Paulo agora ele dizia: eu vou mostrar agora para vocês um caminho sobre modo excelente. E aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa como um símbolo que retine. Ou seja, o barulho de de dois ferros batendo no outro, ou de um sino. Né? Não, o sino até tem um propósito. Mas então, amado, o apóstolo Paulo ele está comparando aqui o dom de línguas sem o elemento do amor. Aos ouvidos de Deus é como o badalo de algo tem. E na verdade não tem. De amor não tem nada, né? Então, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se faltar o amor para Deus, é como nada. Ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, olha só, ele coloca até a fé no bojo dessa questão, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Cara, até para você ter fé, se a tua fé não tiver o elemento do amor, a tua fé não é reconhecida por Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem fé num Deus que é amor, então você vai ter amor também. Não pode ser só fé. Agora, sabe como é que eu exemplifico esse tipo de fé que vem na minha mente agora? Tenho fé que Deus vai me dar o que eu quero. Tenho fé que eu vou conseguir passar no vestibular. Tenho fé, sabe? Tenho fé que vai acontecer isso de bom comigo. Mas se a minha fé tiver o elemento do amor, eu tenho fé que fulano de tal vai se converter. Eu tenho fé que aquela pessoa que está passando por dificuldade vai dar a volta por cima. Eu tenho fé que o meu inimigo será meu melhor amigo e vai para a igreja comigo. Amado, porque se você tiver fé, mas não tiver amor, a sua fé é morta, porque sem amor não há obras. Em Tiago fala, né? Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. E o amor sem obras é morto. Porque o amor, ele precisa de um ambiente para se manifestar. E não é com palavras, te garanto. Tem um ditado que diz: para falar ao vento, bastam palavras. Mas para falar ao coração, são necessárias obras. Ele continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha que coisa linda, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ou seja, não se orgulha, o amor ele é humilde, ele não se ensoberbece, não se conduz de modo inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, ou seja, ele não perde o controle. A pessoa que ama, ela não se descontrola e se torna uma pessoa bruta. Então, não se exaspera e não se ressente do mal. É a pessoa que perdoa com facilidade. Mesmo antes de alguém que te ofendeu te pedir perdão, você já declarou perdão a ela. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, olha só. Ele não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor, ele se pauta na justiça, especialmente na justiça de Deus. Ele se regozija com a verdade, ele se alegra com a verdade. Como nós estamos precisando resgatar esse amor, tá, né, amados? Porque quanta mentira a gente tem visto, parece que mentir, amado, virou moda mentir. Né? A gente mente para conseguir um emprego, mente, sei lá, está o tempo todo mentindo. Alguém falou para mim uma vez assim:
Ô pastor, mas é impossível viver sem mentir, né? Todo mundo mente, olha, é impossível, não dá para viver sem mentir. E essa pessoa era cristã. Eu falei, olha, se é impossível viver sem mentir, então o diabo ganhou a guerra. Porque ele é o pai da mentira. Se a gente não consegue viver sem mentir, então corre o risco da gente ter por pai o diabo, né? Mas é possível viver sem mentir, sim. E se porventura mentirmos, né, que é um pecado, o Espírito Santo nos convence e aí nós vamos lá, pedimos perdão, nos retratamos, nos humilhamos e a coisa se resolve. Mas o amor, ele não se alegra com a mentira nem com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor, ele nos faz ter uma capacidade de resiliência que, ó amados, tirando algumas exceções, é claro, o amor de Deus é comparado ao amor de mãe, em certo grau. Porque o próprio Deus disse, pode a mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça dele? Ainda que ela vier a esquecer-se do filho, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Então Deus, ele comparou o amor dele ao amor de uma mãe, mas ainda que essa mãe, com toda a imperfeição natural, né, por ser um ser humano, tenha, ele, porém, mantém a perfeição do seu amor por nós. E aí, o amor, continuando, versículo 8, o amor jamais acaba. Olha que coisa interessante. O amor jamais acaba, o amor é eterno, assim como Deus é. E a Bíblia diz, né? Quem não ama não é de Deus, porque Deus é amor e o amor é eterno. Mas havendo profecias, desaparecerão. Ou seja, os profetas, amados, que amam os lugares de prestígio na igreja, os profetas que abjogam para si a proeminência da atenção, porque é profeta, diz aqui, havendo profecias, desaparecerão. E se as profecias desaparecerão, é porque os profetas também. Havendo línguas, ou seja, você ora em línguas, oh glória a Deus, mas aqui diz, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, ou você é uma pessoa muito entendida de tudo, sabe tudo, você tem resposta para tudo? Pois é, passará. Havendo ciência, passará. E ele continua aqui, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com a maturidade cristã. Né? E ele diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. É que o espelho na época do apóstolo Paulo não era como os espelhos de hoje, tá? Então os espelhos eram feitos de bronze, de lata polida, alguma coisa assim, né? E os espelhos de hoje são bons demais, a resolução é bem melhor, né? Mas então ele usa aqui, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. E o versículo 13 ele encerra dessa forma. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. E aí eu fico pensando, sabe, amados, que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente julga as pessoas fazendo juízo de valor sobre as pessoas, principalmente pessoas de outras matizes cristãs ou religiosas, né? E porque a gente está numa igreja que a gente acredita ser a melhor das igrejas, uma igreja boa, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que é isso, uma igreja que é aquilo, porque todo mundo fala bem da sua igreja, né? Eu imagino. E denegre a outra. Ou tem algum pastor ou profeta como uma espécie de guru, né?
e você senta lenha naquela igreja cujos costumes não são igual aos da sua igreja, porque você acha que a sua igreja é perfeita. Ou você senta lenha naquele pastor, porque aquele pastor tem um posicionamento teológico ou escatológico diferente do seu, então, não, ele é herético, não quero ouvir, não, eu não sei nem se é convertido mesmo, né? E você faz julgamento, né? Sabe o que isso denota, amados? Que nós, muitas vezes, procuramos os dons, nos gabamos de ou estar numa igreja grande, numa igreja próspera, ou ter conhecimento a mais, ou estar numa posição hierárquica na igreja, e acabamos nos sentindo melhores, mais importantes do que os outros. Que coisa interessante, né? Mas, pastor Zé Carlos, o que você está me dizendo? Isso aí não está fazendo muito sentido na minha cabeça. Tá, vou explicar de uma maneira muito mais... Você já ouviu falar de Jesus, né? Já. Pois é, Jesus, ele era Deus. Inclusive, o livro de João começa assim, ó, a respeito de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu estou falando de quem? De Jesus, exatamente, aquele que foi crucificado. É aquele que os judeus zombaram e dizendo, olha, se você é filho de Deus, desce daí da cruz e nós vamos crer em você. Os judeus, aquele que contradizia Jesus quando Jesus estava pregando, eles tentavam colocar Jesus contra a parede. Você diz que é filho de Deus, mas eu conheço o teu pai, conheço tua mãe, José, o carpinteiro, conheço tuas irmãs. As pessoas não conseguiam ver em Jesus alguém superior a elas, exceto os discípulos. E outras pessoas ali, né? Mas muitos naquela multidão, amados, que seguia Jesus, estavam seguindo a Jesus por conta de algum benefício adquirido. Ele distribuía o pão, ele curava, né? Então, e dava palavras de otimismo, e numa época em que os judeus estavam encurralados pelos romanos, estavam sob o domínio dos romanos, eles tinham uma expectativa a respeito de Deus, inclusive os discípulos. Uma expectativa a respeito de Jesus, que Jesus ia libertá-los do Império Romano. Né? E aí, amados, olha só, Jesus, por muitas vezes ele disse que ele ia morrer, mas ele só foi entendido depois que ressuscitou, que venceu a morte. Mas até então, ele cumpriu o que disse no livro de Isaías. Por que eu estou falando isso, amados? Porque muitas vezes a gente se orgulha de estar numa posição de preeminência na igreja, ou de ter algum tipo de dom. A igreja de Corinto tinha esse problema também. Nós temos esses problemas hoje, e muitas vezes nós mesmos glamorizamos pastores de igreja grande, pastores que estão em evidência nas redes sociais. Às vezes a culpa não é nem do pastor, mas nossa, que olhamos para aquela pessoa, para aquele pastor, como se ele fosse melhor do que todos os outros. Mas aí, amados, quando nós vamos para as Escrituras, nós olhamos para Jesus, o Criador de todo o universo. Você sabe qual foi a acusação dele? Você sabe que tipo de morte que ele teve? A morte que era imputada ao pior dos criminosos, morte de cruz. E com requinte de crueldade, porque botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que perfurava o seu couro cabeludo, chicotearam-no, até aparecer a parte dos seus órgãos internos, forçaram ele a carregar uma cruz, e em seguida, pregaram ele naquela cruz. E ele disse para Pedro, porque Pedro partiu para cima lá quando os soldados foram lá, né, prender Jesus lá no Getsemane. Pedro pegou a espada e saiu, né? Mas Pedro não era um bom espadachim, até porque ele era pescador, não era soldado, então dá para considerar isso. Mas Jesus falou, Pedro, bota a espada na bainha. Se eu quisesse me livrar dessa situação, você acha que eu não conseguiria? Poderia ordenar legiões de anjos para virem em meu socorro e acabaria com tudo isso, mas aí eu não ia cumprir o propósito para o qual eu vim. Parafraseando, seria isso que Jesus quis dizer ali.
Eu tenho que cumprir o propósito, Pedro. E aí, então, amado, Jesus foi, seguiu o caminho. Ele podia ter se livrado de tudo aquilo, mas ele optou por passar pela humilhação, pela vergonha da cruz. E hoje a cruz, amados, até antes da crucificação de Jesus, a cruz era atribuída ao pior criminoso que existia. E a cruz não era símbolo de fé antes de Cristo, não. Passou a ser depois de Cristo. Né? Hoje a cruz, para nós, ela tem um significado. Mas antes de Cristo, a cruz tinha um significado horrível. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se Jesus, que era Deus, se condicionou, se humilhou, sendo obediente até a morte, e diz o apóstolo Paulo, e morte de cruz, por que eu e você vamos nos gabar de ter algum dom? Nos gabar de termos mais conhecimento bíblico do que outras pessoas? Pelo contrário, deveríamos ter mais temor, porque diz a palavra, quem muito foi dado, muito será cobrado. E Jesus, ele fala algo, amado, que deveria despertar muito temor em nós. Ele diz assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Olha só. Como é forte isso, né, amados? Então, quando a gente fala do dom mais relevante que o apóstolo Paulo alista ali na sua epístola, capítulo 13 de Coríntios, que é o dom do amor, é justamente para colocar o homem no seu devido lugar. Jesus, quando teve a última reunião com os discípulos antes de morrer, que foi a ocasião da ceia, da Páscoa, diz que depois de cear, olha só, depois de cear, naquela ceia, Jesus entra em aliança com os discípulos, né? Ele pega o pão, o cálice e diz, olha, esse pão é o meu corpo que será partido por vós, e esse cálice é o meu sangue que será derramado por vós. Bebei dele todos, porque esse é o sangue da nova aliança. Então Jesus, ele estava entrando em aliança ali com seus discípulos antes de morrer. Porque o sangue dessa aliança não é o vinho que eles estavam tomando. O sangue dessa aliança era o próprio sangue dele que seria derramado, porque naquela mesma noite ele foi julgado. E no dia seguinte, lá estava ele, crucificado. O mais interessante é que antes disso, depois que ele falou tudo aquilo, ele pega uma toalha, ele tira a sua capa de mestre e ele prostra, literalmente. Porque para você lavar os pés de alguém, você tem que se prostrar diante dessa pessoa. Jesus, o Criador do universo, o Rei da glória, a respeito do qual diz o Salmo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. E aqui nós vemos o Rei da glória, na pessoa de Jesus, prostrado diante dos discípulos, pecadores e pescadores, homens simples, sem nenhuma expressão na sociedade. Lá estava Jesus, o Rei da Glória, prostrado diante deles, lavando-lhes os pés. E Pedro, no bom discernimento das coisas que ele tinha, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, não, nunca me lavarás os pés. Sabe por que Pedro disse isso? Porque lavar os pés de alguém era humilhante, era o trabalho de um escravo de menor importância na casa. E aí Jesus disse para Pedro assim, amados, deu vontade de chorar. Ele diz assim, Pedro, se eu não te lavar, não tem desparte comigo. Pedro tinha que passar por aquela experiência, amado. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Disso dependeria todo o sucesso da igreja. Como assim, pastor? Vou te explicar. Jesus, depois de lavar os pés, disse o seguinte, vocês entenderam o que eu fiz com vocês?
Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, é assim que a igreja deverá ser. Vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Os discípulos se tornaram líderes da igreja. Jesus, ele disse para Pedro assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E antes disso, Pedro havia dito a Jesus assim, quando Jesus perguntou: e tu, Pedro, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: bem disseste, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Agora na Santa Ceia, Jesus vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala: não, Senhor, não lavo. Não, Pedro, eu tenho que lavar os seus pés, senão você não vai entender. Você não vai entender a razão, você não vai entender como deverá ser o seu ministério na igreja. E aqueles que vão copiar você, aqueles que serão ungidos por você, aqueles que ouvirão a tua palavra. E hoje, amados, até hoje nós temos a cerimônia na igreja. Algumas igrejas fazem essa cerimônia do lava-pés. Eu acho nobre isso aí tudo. Mas mais importante do que uma cerimônia, amado, é a consciência de que o maior tem que ser servo. Jesus ensinou isso. Não sei por que a gente esqueceu. Não sei se é falta de ler a Bíblia ou a atração pela glamorização da posição que a gente ocupa. Não sei. Né? E Jesus, ele disse: olha, se você quer ser maior, você tem que ser servo. Jesus ensinou isso por princípio. Talvez seja uma coisa que precisemos resgatar nos dias de hoje, né? Mas enfim, mas nós estamos falando sobre o amor, e o amor, ele engloba isso. E para encerrar aqui, o apóstolo Paulo, a uma igreja muito mundanizada, que é a igreja de Corinto. Acho que de todas as igrejas ali que Paulo levantou, que Paulo visitou, que Paulo deu assistência, acho que a de Corinto era a mais problemática. E o pior, amado, a cereja do bolo, agora, para a gente concluir. A cereja do bolo. Olha só, a igreja de Corinto era a igreja que mais tinha manifestação de dons espirituais. Semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. Era a igreja que mais é conhecida pelos dons espirituais. E pasmem vocês, era a igreja mais problemática. Mas pastor, agora eu não entendi. Os dons espirituais não santifica, não purifica a igreja? Depende. Porque assim como uma faca serve para limpar o peixe, para cortar a carne, para descascar a cebola, ela serve para ferir alguém também. Então tudo que emana poder pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você tem um dom, você o usa para se promover, você está fazendo mau uso desse dom, porque dom não é para você, é para usar para você ser promovido por esse dom. Às vezes, amado, isso eu falo agora como pastor. Nós, pastores, temos uma tendência de nos acharmos mais importantes na igreja do que as outras pessoas da igreja. Pelo fato de nós sermos pastores, estudamos teologia, temos a experiência no campo missionário e lemos a Bíblia toda, fizemos estudos, né, de teologia sistemática, teologia bíblica, escatologia e tantas coisas assim. Temos assim uma sabe, se fosse pesar na balança, toneladas de conhecimento bíblico, e por isso nos achamos melhor do que as outras pessoas. E não é. Se Deus nos deu essa capacidade, não é para sermos servidos pelas pessoas, mas para servirmos a elas, assim como Jesus fez. Do contrário, a gente está fazendo exatamente o contrário do que Jesus mandou fazer. Fala sério, não é? Olha só, uma vez um pastor pregando sobre oração, ele disse assim: amados, sabe de quem mais Satanás tem medo nessa igreja? Sabe quem é mais temido nessa igreja pelas hostes do inferno?
Não sou eu não, diz assim, né? Apontando. Não sou eu não, não é o pastor a pessoa mais temida na igreja. Não é o diácono a pessoa mais temida na igreja. E apontou para uma senhora, lá no canto da igreja, lá no fundo da igreja de joelho, intercedendo pelo culto. Ele diz: a pessoa mais temida no inferno é aquela irmã lá, que está orando. Intercessora, uma senhora idosa, mas que não cansava de orar. E ele atribuiu o sucesso do ministério dele à oração de pessoas como aquela irmã, que não tem nome nos cartazes de uma conferência, não é citada na hierarquia das pessoas que ocupam posição na igreja. Mas é conhecida no céu pelo trabalho que presta, que muitas vezes ninguém vê, ninguém reconhece, mas quando ela se prostra ali para orar, as pessoas até nem percebem que ela está orando, porque é um mistério, e um ministério entre ela e Deus. Ela se torna então a pessoa mais temida no inferno, porque quando ela ora, Deus ouve de uma maneira especial pessoas como ela. E a gente, como pastor, muitas vezes a gente faz aquela oração em palavras, né, rebuscadas, e no microfone e tal, dando aquela coisa, e todo mundo diz amém, glória a Deus. Amados, eu não estou desmerecendo isso não, eu só estou colocando a realidade diante de nós, que a leitura que Deus faz no reino espiritual de tudo que acontece na igreja é diferente da leitura que nós fazemos de tudo que acontece na igreja. Deus não vê como vê o homem, já dizia Samuel, que achou que Abinadab, acho que é esse o nome, né? Cara fortão, soldado, guerreiro, que era esse que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. E não era. E aí Deus falou: não é esse. E tinha acabado os filhos lá, e falou, e aí o profeta Samuel perguntou para Jessé, lembrei do nome, para Jessé: ó Jessé, tem mais algum filho teu por aí? Não, porque Deus não mostrou que nenhum desses aqui para eu ungir como rei. Ah, tem o Davi, chama Davi lá, Davizinho. Ninguém se preocupou em chamar o Davi antes, porque Davi, ele era pequeno, pastor de ovelhas, né? Chama lá, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não vier. E quando Davi chega na sala, Deus fala para Samuel: é este, pode derramar o óleo sobre ele. É assim, amado. Agora, por que Davi? Davi tinha um histórico com Deus que ninguém sabia, só Deus, né? Eu quero encerrar com isso, amado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, que possamos ser cada vez mais ousados no Senhor e humildes na nossa posição, né? Na nossa posição, porque nós não somos nada sem Deus, e nós não temos nada que não tenhamos recebido dele. Então toda honra e toda glória é para Ele. Amém?